A ideia da inteligência artificial, eu acho que é isso. Se você entrar na neura, que você tá ficando para trás, você vai entrar num parafuso que você não vai acompanhar. A velocidade da evolução é exponencial. Não pode estar averso a isso. Puta, eu vou contra o sistema, não dá. Mas também, se você quiser falar, vou acompanhar, você não vive mais, você só vai pensar nisso. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast by Pinterest. E antes de falar do nosso convidado de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos com algumas luzes. Estou vestindo um casaco bege, uma blusa branca, uma saia preta, uma bota preta e uma meia preta. Agora sim, falando dele, do nosso convidado de hoje. Ele que é formado em Relações Públicas, que se tornou um empreendedor em séries, reconhecido no setor de moda brasileira por sua atuação na expansão da marca Bob Store, além de criar marcas como Los Dos, Minias, e atualmente ele foca em desenvolver eventos de experiência. Criador do Caiobá Soccer Camp, o Oitava Maravilha, que é o melhor carnaval fora de época do Brasil, ESP Evolution Soccer Program, e a plataforma de experiências WTT com a Glenda Ixi, eu treinei antes, hein? Kozlovski, obrigada. Além do impacto social com a iniciativa Conectando Amor no Sertão, nosso convidado de hoje, que é fundador e CEO da Turn on the Light, agência especializada em esporte, entretenimento e eventos proprietários, com sede em São Paulo e Madrid. Tico Sayon, seja muito bem-vindo. Marido da Areta... Pai de... Theo e Pipo. Aí, viu só? É muita coisa. Já teve trava-língua nesse começo aqui, né? Super bem-vindo, Tico. Vou pedir para você fazer sua autodescrição. Ixi, 1,70 m, baixinho, barbudo, calça jeans, rouco, jaqueta verde, um pouco de cabelo, um pouco sem cabelo, mas é isso. Maravilhoso, Tico. Antes de mais nada, eu quero super agradecer, porque a gente teve que mudar todas as agendas aqui. E aí, entre viagens, o Tico conseguiu achar um tempinho aqui pra gente. Então, super agradeço. Muito obrigado. Quero que você comece contando aí um pouquinho da sua história aí. Muito bom, muito obrigado. Ajustar a agenda para estar aqui foi tranquilo, porque eu queria, foi um prazer. Então, vamos lá. Eu trabalhei na moda família libanesa desde os 14 anos, 15 anos. O pai já querendo colocar para trabalhar. Participei desse universo da moda muito por conta da origem da família, mas em um determinado momento ali, o que eu gostava mesmo é de fazer evento, é de boas conexões, de gerar experiência. Eu fui muito do outro lado como cliente, então eu queria estar desse lado para ter o cuidado e o que eu via que as agências não tinham. Então eu queria ter o cuidado de poder participar, de poder entregar com excelência, e foi aí que a gente criou a Turn on the Light em 2017, e lá se vão 9 anos muito felizes da minha vida, podendo produzir, conectar e viver essa área de eventos que eu gosto muito. O que te fez empreender em outros setores? Na verdade, eu nunca não empreendi. Eu talvez não saiba fazer um currículo. Eu nunca soube, nunca mandei um currículo, então eu sempre fui empreendendo ou ao lado do meu pai, ou sozinho, ou de outras maneiras. E a Turn on the Light foi isso, foi uma conversa com a Ana Raia, uma pessoa que eu tive uma troca muito legal, e aí ela falou, tá na hora de você montar a tua agência, é o que você ama, nananã, e aí nasceu a Turn on the Light em 17. Hoje tenho mais 4 sócios. A gente hoje tem um time muito forte, a agência vem crescendo ano a ano, os últimos 3 anos foram incríveis lá para a Turn on the Light. A gente começou com eventos, depois abriu a produtora, essa produtora de conteúdo, produtora de conectar nomes, atletas, shows e por aí vai. Abrimos esse braço com a Glenda, que é um braço feminino da agência, só focado em eventos, em experiências para a mulher. E agora estamos numa nova empreitada de lançar uma agência de turismo só para grandes eventos esportivos no mundo. Então, esse é um guarda-chuva que montou esse grupo Turn on the Light, que tem essas empresas e esses braços embaixo. Tem uma frase de quando o Tico entra, a luz acende. Como que virou o nome aí da agência? Cara, assim, eu acho que a gente tem algumas missões e propósitos. Eu acho que a nossa brincadeira foi levar luz
para as empresas, então conectando marcas, pessoas e tudo mais. Mas eu sou um cara apaixonado por segunda-feira, eu sou um cara que durmo pouco, gosto muito de trabalhar, gosto muito de... Essa frase, na verdade, ela veio muito mais num trabalho social que eu faço. Eu digitei um dia o lugar mais pobre do Brasil, e aí apareceu lá o sertão de Alagoas, e eu fui lá, e de fato a gente mudou a perspectiva de muitos lugares lá. E aí essa é uma brincadeira que as pessoas usavam e faziam. E aí, nessa conversa com a Ana Raia, ela perguntou para várias pessoas, putz, fala um pouco do Tico e tal, e todo mundo veio, energia, luz, não sei o que e tal. Foi aí que nasceu a Turn on the Light. E é uma brincadeira, mas que, se for verdade, é maravilhoso. Mas, estamos aí, né? E conta pra gente como a Turn on the Light se diferencia nesse mercado de agências. Eu acho que a gente é muito rápido para poder conectar. Tem aqueles estudos que são 6 graus para você conseguir, ou 6 passos até você conseguir conectar e chegar em tal pessoa. A gente diz que hoje na TT, né, que é carinhosamente como a gente chama a agência, hoje a gente precisa de 2 telefonemas, hoje a gente está a 2 graus de qualquer necessidade que a gente tem. Então, acho que a nossa agilidade de conectar boas pessoas, conectar as marcas nos projetos certos e trazer essa luz que a gente faz é um diferencial. Acho que a gente tem uma cultura muito legal e vem se aprofundando muito isso, o nosso time, os meus sócios. Acho que isso está num momento maravilhoso da agência. A gente fala disso, é um sentimento nosso, que a gente não está brigando com outra agência, tem espaço para todo mundo, a gente está querendo entregar cada vez melhor. Então, a gente fala que quando o cliente entra dentro de casa, a gente quer ficar com ele, dar a mão e seguir muito tempo junto, porque a gente vai conhecendo melhor, vai trazendo oportunidades, vai trazendo boas conexões, e eu acho que esse é o nosso propósito lá dentro, de levar luz para esses clientes que a gente conecta no dia a dia lá. Além da TT, já apelidei carinhosamente, Por favor, já assumi por aqui, favor. né, o apelido também. Você tem também o Caiobá Soccer Camp com o Caio Ribeiro, né, que hoje virou o maior soccer camp do mundo. A gente fala Caioba, porque é o apelido do Caio, é o Caioba. Nasceu em 2017, foi o primeiro projeto da agência. Eu sou muito amigo do Caio e tinha uma paixão por futebol. Tenho, né, uma paixão por futebol, eu e ele, e os nossos filhos a mesma coisa. E uma determinada época eu falava, cara, eu queria fazer um evento muito legal para os nossos filhos. E aí eu falei, cara, não tem ninguém igual o Caio, né? Porque o Caio, assim, ele jogou bola, então minha geração conhece muito ele. Depois ele é um bom moço. Então as pessoas que têm filhas falavam, as vozinhas, né? Ai, queria que minha filha casasse com o Caio. E depois ele virou o cara do FIFA e que as crianças adoram. Então, assim, ele é um cara muito bem conectado, muito humano, muito carismático e tal. Eu falei, Caio, vamos redesenhar o projeto, o processo num soccer camp. E aí eu montei uma ideia, apresentei para ele, ele adorou. Lá se vão 9 anos também, o Caioba virou um negócio gigante. São 6, 7 edições por ano, uma internacional e 6 aqui no Brasil. Se tornou o maior do Brasil, da América Latina, e hoje, no segmento família, com certeza é o maior do mundo, e a gente está muito feliz, ainda segue o barco muito tempo com ele, então estamos bem felizes lá no Caioba. Muito bom. E eu percebi já que tudo que você gosta, você resolve virar negócio, né? Então, tem um aqui que você gosta, que eu gosto também particularmente, o Oitava Maravilha. Eu quero que você explique como é que criou-se o Oitava Maravilha. Foi uma ligação para o Belmark, simplesmente Belmark, no meio da pandemia, foi isso mesmo? Você tá com informação. Eu tô, porque eu gosto. 10 anos de carnaval e muitas micaretas por aí. Cara, você sabe que a gente tem um privilégio na TT de fazer coisas que a gente gosta de viver. Então, esse projeto do Caio, imagina o seguinte, a gente faz junto com os nossos filhos. O carnaval é um negócio que eu vou há 20 anos, que eu amo e que eu vi que tava eu, minha mulher e, sei lá, 20 casais. Os anos foram se passando, hoje só tô eu e minha mulher. Ninguém mais vai. E aí a gente começou... Eu falava, cara, não é possível que não vai mais ninguém e tal. E eu tava na Bahia, na pandemia, fazendo um Caioba, final de pandemia. E aí o Galvão, que era o diretor do hotel, falou, putz, Tico, a gente tinha que criar um evento de
entretenimento. O que a gente vai fazer? Vamos pensar, tal. E aí nasceu ali, sentado na mesa do café da manhã. Eu lembro exatamente eu e o Galvão ali. E eu falei, cara, Galvão, posso... Eu acredito muito num produto, mas o Bel tem que estar junto. Eu queria ver se ele topa. E aí eu liguei para ele e falei, Bel, eu vou há muito tempo, então eu tenho uma relação muito boa, é um cara que eu tenho um apreço gigantesco. Foi meu ídolo, depois virou meu amigo e hoje a gente tem um negócio junto. E eu falei, Bel, eu quero fazer um negócio, mas você precisa estar, novembro, vamos fazer um carnaval exclusivo numa ilha, vamos fechar a ilha. Ele falou... Você sabe em que momento a gente está? A gente está numa pandemia mundial e você está me ligando para fechar uma ilha para fazer uma festa? Não, detalhe, enquanto o Bel tava fazendo live, num tablado no meio do nada... Protegido por um forte. Exato. Exato. E aí ele falou, Tico, cara, a ideia é muito legal, a proposta é muito legal, mas, cara, como é que eu vou falar assim agora? Falei, não, ele falou, calma, vamos deixar o projeto vivo. Em julho, eu te ligo. Isso era janeiro de 21. Em julho, eu te ligo. Se a gente sentir que dá, a gente aposta e vai. Ele falou, beleza. Aí, tava dando uma diminuída já na onda. Aí, julho, eu liguei. Bom, resultado. Lá se vão 5 anos desse projeto. O projeto, ele fica sold out 1 ano antes. Acaba o evento em setembro. Outubro, a gente abre. Novembro, dezembro, vende. E aí, é só em setembro do outro ano. Então, assim, é um projeto que foi muito feliz. Ele tá desde o... Bom, eu acho que o projeto... Tem que ter o Bel todo ano. Não dá para pensar esse projeto sem o Bel. E estamos indo para o 6º ano. O projeto é incrível. É uma ilha com os melhores shows, com os melhores DJs. E a galera passa de quinta a domingo na piscina, na beira da praia, com o pé no chão. Ou melhor, de Havaianas, que é nosso patrocinador. E a gente fica feliz da vida ali, curtindo... 4 dias. E todos os meus amigos e todas as pessoas que iam para Salvador e não vão mais, falam, cara, muito obrigado, porque vocês entregam a melhor experiência que um carnaval poderia ter. Eu fui ano passado, né? E aí eu posso dizer assim, primeiro que você joga beach tênis, que eu também adoro, que faz parte do meu dia a dia. Depois você vai de pé, assim, você parece que você tá literalmente num hotel, um hotel fazenda que tem um cantor, só que é o Bel, né? E aí sobe criança no palco. Eu acho que é uma coisa tão família, que é muito bacana de você entender que, assim, as pessoas acabam não estando presentes num ambiente que solteiro, né? Que é uma coisa de uma pré... As pessoas já têm esse preconceito, de novo, essa palavra, que a gente já tinha falado nos bastidores, mas é um ambiente família, é uma coisa muito bacana. É um ambiente controlado. E a pessoa tem a sensação de exclusividade, um show só para eles, da maneira que eles gostam. Cansou, o quarto tá ali, tem comida e bebida boa o tempo inteiro, o banheiro é limpo, ninguém vai mexer com ninguém ali. É um ambiente extremamente controlado e é por isso o sucesso do negócio. E a gente é muito feliz de ter criado a 8ª Maravilha, que a gente brinca que o nosso carnaval nunca acaba. Então, é muito legal isso. Incrível, Tico. E como que você conecta as marcas que hoje estão dentro da TT, por exemplo, em eventos como esse? A gente tem um braço corporativo também. Então, a gente faz muito trabalho para Claro, para Red Bull, para Bem Brasil, que a gente está fazendo agora. Enfim, são várias marcas que a gente está fazendo. Estamos fazendo um projeto em julho agora para XP, muito legal. Então, assim, são grandes marcas que passam lá o tempo inteiro. A gente diz que a nossa casinha, o nosso QG é um hub de negócio. E por estar lá passando grandes marcas, grandes artistas, grandes atletas, grandes pessoas que vão lá para conversar, a gente transforma aquele QG num hub de negócio. Então, a gente entende vários momentos de várias marcas e a gente vai ocupando o espaço e trazendo, olha, apareceu essa oportunidade, o que você acha disso? E essa pessoa, e esse show, o que você acha de não sei o quê? Então, a gente vai construindo essa teia, conectando tudo que dá para fazer e, de fato, virou um lugar muito legal que as pessoas querem estar. E aí a gente lançou o TT Talks, que a gente escolhe um tema, leva 2, 3 pessoas muito incríveis para falar e a galera que a gente convida também é muito legal. Então, essa troca que a gente promove fazer com que esse encontro e essas coisas aconteçam, são muito legais, porque, de fato, não é pelo propósito do dinheiro final. É para realizar essas conexões, essa história, e a gente entende o dinheiro como consequência. O negócio é fazer acontecer, juntar, criar, e aí a gente sabe que isso vem na consequência, esse é o sucesso desses últimos 2, 3 anos que vem crescendo muito a agência.
E o networking, né? Porque Né? eu vejo muito que isso, por exemplo, um evento como esse traz pessoas legais, mas de ambos os lados isso tem muita conexão, muita coisa, Todo mundo sabe sinergia. que tá no evento da TT ou viajar para os ATPs, para os eventos de fora, todo mundo sabe que a curadoria de quem vai estar ali é boa. Então, você pode ir que alguma coisa ali você vai trocar, vai bater, vai trocar cartão, vai conversar para marcar depois. Então, acho que todo mundo que vive a experiência de estar com a TT ou num evento proprietário nosso e tudo mais, sabe que ali tem marcas legais, pessoas legais, influenciador, atleta. Você vai acabar tendo uma relação mais profunda, porque hoje está tudo muito raso, né? E até para fazer network, eu não sou fã dessa palavra no sentido quando você vai para ter que fazer network, trocar o cartão, eu tenho um pouco de preguiça disso. Então, eu acho que quando tá ali, vivendo essa experiência um pouco mais conectado, usando nossa relação para estar ali junto, eu acho que as pessoas saem dali com uma história mais legal, amarrada, sabe? Mas uma coisa, é aquela obrigatoriedade de tentar gerar negócio, né? Aquela coisa muito Tem que ser natural, truncada, né? né? Tem Eu que ser vejo que natural. eu falo muito que não é network, é netweaving, né? É aquela coisa que você vai fluido, porque tem a diferença do interessado, interessante e interesseiro. Muito, Então, muito. como que a gente sabe, né, usar isso, Eu não sei, acho que entender? hoje virou uma moda. As pessoas querem estar, querem conectar. Virou um negócio, preciso ir no evento, porque vai ter a pessoa. Puta, graças a Deus, eu acho que a minha cadeia, minha teia foi tão natural, as coisas foram acontecendo tão legal, assim, de uma maneira tão leve e que eu acho que é dessa maneira que eu acredito essas relações. Essa relação que você tem que estar na festa, porque você tem que conhecer, porque ali vai ter, né? Eu acho que essa coisa vira muito rasa. Ah, eu conheci tal fulano, tá bom, mas o que você sabe, né, dessa história? O que você aprofundou? E aí eu não sou um cara que acredito muito nessa linha. Além da parte de futebol, focando em esportes e tudo mais, você tem um evento de tênis também, né? Temo. O tênis hoje é uma das principais plataformas na agência. A gente acredita o tênis como plataforma. E aí, ter um evento proprietário foi muito importante. A gente vinha criando essa história, porque a gente já leva os clientes para o ATP de Madrid, ATP de Roma, ATP de Monte Carlo, ATP Finals em Turim. A gente já leva uma turma para os eventos de tênis ao redor do mundo. E a gente queria ter o nosso evento para poder conectar as pessoas, marca e viver uma experiência dentro da quadra. E foi aí que nasceu o Rackets in Paradise, na Bahia também, em Comandatuba. São 8 quadras no meio de um coqueiral, perto do mar, perto do rio. Assim, é um lugar que, de fato, é um paraíso. E aí a gente trouxe o Almagro, que foi 9 do mundo, o Nalbandian, que foi 3 do mundo, o Canhas, que foi 8 do mundo. A gente trouxe caras que são lendas do esporte para poder viver uma semana de quadra com a nossa galera. E assim, foi um sucesso. Foi um evento que vários patrocinadores apoiaram do início, Mitsubishi, Lacoste, Jequitibá, Seara Gourmet. Teve vários patrocinadores muito legais desde o início. A Wilson, putz, não queria esquecer de ninguém, mas foi de fato, assim, muito bacana nosso evento. Saiu em muito lugar e quem viveu a experiência lá curtiu muito, assim, de manhã e de tarde na quadra. O cara saiu de lá exausto do tênis. Então foi uma semana muito bacana que a gente vai repetir todo ano, porque foi um sucesso muito legal. E eu vejo hoje, cada vez mais, o nosso público, os brasileiros de modo geral, querem sempre eventos de experiência com mais experiência, né? E é aquela coisa que, depois que você vê, não dá para desver. Então, sempre precisa ter alguma coisa a mais. Então, como que hoje vocês têm que ter muita criatividade, né? Para trazer coisas experienciais que façam um efeito uau, até para o target, né? Dessas pessoas hoje que estão em muitos eventos de vocês. Acho que a experiência, não sei se foi uma virada depois da pandemia também, as pessoas querem estar presente, querem estar se conectando, e aí não só em relação a network, mas quer estar com os amigos, quer estar com o filho, quer estar com a esposa, quer estar, enfim, de qualquer maneira quer estar presente vivendo aquilo, né? A gente foi agora para o SXSW e um dos temas que foi muito abordado foi essa história da parte social. As pessoas estão ficando muito loucas dentro da tela, né? Dentro da inteligência
artificial, tal. E a palestra que abriu, a mulher falava desse problema social que o mundo está vivendo e que talvez tivesse até que ter receita médica de você ter que sair de casa para encontrar pessoas. Tem gente que você não é aluga, você chama pessoas desconhecidas para sair, você aluga um tio, você aluga um primo. São loucuras que foram saindo lá, mas que de fato as pessoas estão ficando doentes socialmente, distante dessa história. E foi falado que realmente evento, conexão entre as pessoas, ao vivo e tudo mais, é um grande diferencial no mundo que cresce cada vez mais. E a gente acredita muito nisso há bastante tempo e faz, e insiste e traz e mostra como é importante isso. E aí, quanto mais profundo, quanto mais você conhecer o cliente, quanto mais você entender do negócio ou do projeto proprietário ou dos clientes, tá aí eu acho que você consegue ter um pouco mais de argumento, de conteúdo para poder ter essa criatividade que você falou. Porque hoje, de fato, as coisas todas estão muito rasas, né? Você pega a moda, na época que a gente trabalhava na Bob Store, você contratava uma modelo muito forte, você tinha um fotógrafo incrível, maquiador, você tinha... Era uma estratégia e uma estrutura e um investimento para uma campanha que era um negócio surreal. Hoje todo mundo é fotógrafo, hoje você não contrata uma modelo se ela não tem milhões de seguidores, porque só uma modelo hoje não muda nada, todo mundo virou modelo, conteúdo, todo mundo é produto, né? Todo mundo tem um conteúdo a falar. Então, o mercado mudou demais. Então, com esse mundo raso que a gente está vivendo, quanto mais você conseguir conhecer, entregar, poder viver essa história, eu acho que mais diferente, mais essa entrega wow que você falou, vai ser mais fácil de você produzir. E eu acho que a diferença está aí, da criatividade, das boas conexões, de como você vai desenhar isso. E é o que a gente fala muito hoje na agência, assim, não é um projeto, é o projeto. A gente tem que tratar, mesmo que seja um talk, mesmo que seja um happy hour, de que maneira a gente entrega algo que isso vai virar uma experiência memorável naquele momento que você está ali. Então, acho que isso é um grande diferencial. E hoje a gente está vivendo essa história do live marketing, de você estar junto, que é um momento muito especial. E é muito curioso quando você puxa o SXSW nas últimas 3 edições, né? O SXSW de 2024 mudou o line-up no começo porque não tinha nada de IA e precisou começar a colocar IA porque tinha dado aquele boom em novembro, dezembro, mais ou menos. Ano passado, 2025, falando só de IA, que ia transformar, ia mudar, ia sair e substituir todo mundo. E agora já vem exatamente num oposto de assim, estamos perdendo pensamento crítico, uma parte relacional, como a gente usar isso de uma forma ponderada para não deixarmos de ser humanos, né? Muito curioso como... cada vez mais que a gente fala de IA, a gente vê que não vai mudar de ela estar ali, mas o como a gente vai usar aquilo, né? Claro. E falou muito disso, e a palestra da Amy Webber, que foi a mais legal, que é mais legal sempre, mas essa vez foi muito legal, que assim, ela fez um velório, tava cheio de coroa de flor, todo mundo ganhou um lencinho para chorar, tinha um pin de luto, ela pediu para todo mundo ir de preto, aí começou com uma música fúnebre, assim, cheio de vela. Então, você vê que a experiência já mudou tudo. Você entrou, foi a única palestra que teve todo esse enredo muito legal. E ela mata uma teoria que ela mesma criou há um tempo atrás para mostrar sobre convergência e tudo mais, mas para mostrar que não dá mais para ter uma coisa de um ano. As coisas estão tão rápidas acontecendo. E aí ela entra na teoria dela nova, que é isso, né? Trazer sempre alguma coisa, desconstruir, trazer uma coisa nova como tendência dali para frente. Mas o fato é... o jeito que ela fez a sala, o jeito que ela impactou a experiência, etc. Aí tava todo mundo, o que ela vai fazer? Quem que ela vai matar? Quem que é não sei o quê? Então, isso é um pouco do que a gente fala de quando você entra no evento, quando você entra em algum lugar, a pessoa tem que entrar e sair dali diferente do que ela veio, né? Ela tem que sair com alguma ali, coisa, né? Mas é engraçado isso, né? E quando a gente fala disso, ano que vem ela vai ter que ser muito além disso, porque ela já é uma das principais ali, que todo mundo já vai esperando o que ela vai trazer. É legal ela contrapor um próprio pensamento dela anos depois, né? Do que ela constrói, exatamente pela evolução. Eu acho isso muito inteligente. Fala assim,
mudei de opinião em cima Claro. disso. Tô matando É ali, isso. Achei mas muito bom. é muito bacana ver o que ela traz no próximo ano. Mas, Chico, você que roda muito mundo, né, nessa parte de eventos e produção, o que você vê Brasil diferente dos outros lugares? O Brasil é PhD nessa história de estar junto, de calor humano e tal. Então, assim, a gente já está na frente naturalmente. O Brasil está na moda. Tem uns carioca que falam que o Rio está na moda, mas eu acho que o Brasil está na moda. Eu acho que o momento é muito especial do Brasil, de diversos motivos, mas falando desse ponto especificamente, não tem nenhum povo, não tem nenhum lugar que é tão caloroso como o brasileiro é. Então, a gente já nasce diferente nessa história, a gente já está passos muito adiante quando se fala dessa história social. O brasileiro gosta, o brasileiro abraça, o brasileiro tem essa história do toque que esse povo lá fora não tem. Então, eu acho que o momento do Brasil, principalmente falando desse assunto, a gente não passa esse problema, apesar de, obviamente, ser um problema global, mas a gente sofre um pouco menos do que essa galera. A gente gosta de estar na praia, a gente gosta de estar junto, a gente gosta de evento, a gente gosta de carnaval. Então, assim, já é uma história bem diferente. Então, acho que a gente sofre, a gente passa um pouco mais afastado desse problema global que está acontecendo. Brasileiro, de certa forma, tem aquele tal do calor humano, né? Um pouco maior, muito. aquela coisa de ser mais próximo. O próprio carnaval, entre tantas outras coisas que são festas onde tem uma circulação grande de pessoas e tudo. Então, eu vejo que talvez a gente tenha isso como um ganho dentro disso, né? Mas a TT é internacional, né? Conta um pouquinho dessa parte internacional e onde vocês querem chegar aí. A TT, na verdade, assim, a gente faz bastante evento, a gente está indo... a gente acabou de ir para a final da Champions League, lá em Budapeste, entregar uma promoção de Claro que a gente fez, foi muito legal. É a quinta final de Champions que a gente faz. A gente vai fazer entregas agora na Copa do Mundo. A gente tem um evento aqui em São Paulo, a gente tem evento em Miami, Toronto e Nova York. A gente faz Fórmula 1, todos os ATPs de tênis que eu falei. A gente adora essa história. A gente tem uma relação muito boa com o Real Madrid, a gente tem feito muita coisa lá e por isso tem um hub em Madrid que pode atender e pode fazer com que nossas experiências ali fiquem mais estruturadas ali perto. A gente foi a primeira empresa a trazer a Academia do Nadal para o Brasil, a gente fez uma experiência, um ano muito legal aqui com a Academia do Nadal, então assim, a gente tem uma história muito bacana com grandes eventos. A final da Champions o ano que vem é em Madrid, então já estamos preparando várias coisas legais. Então, foi uma ideia, foi meio estratégico estar em Madrid. Eu acredito muito, acho que Madrid hoje é um dos principais lugares no mundo. A cidade está incrível, te entrega tudo. Então, a gente optou por ser o nosso hub. A gente está ali em Madrid estrategicamente para as coisas na Europa. Então, a gente tem essa vontade de ir cada vez mais fazendo essas experiências. Os nossos clientes estão pedindo cada vez mais eventos e possibilidades por lá. Então, tá muito legal, assim. A gente fez agora o ATP de Madrid, fizemos a final da Champions em Budapeste, estamos indo para a Copa do Mundo. Segundo semestre também tem entrega para lá. Então, a gente gosta. São entregas muito exclusivas, não é para muita gente. A gente acredita que experiência, principalmente na Europa, tem que ser exclusiva. Cara, tá muito legal. A gente tá, mais do que tudo, se divertindo com os projetos. A gente adora, os clientes entendem o quão legal é estar com a gente pelas boas conexões, pelas experiências, e isso só vem crescendo. Copa tá aí batendo na porta, você pode falar um pouquinho do que você vai fazer por lá? Super, assim, a gente já vem fazendo coisas há bastante tempo. A gente fala que a nossa seleção na Copa do Mundo foi muito legal. Fizemos coisas com o Denilson, com o Caio, com o Marcos, com o Juninho, com o Zete, com o Zé Roberto. Foram muitos jogadores legais que a gente fez. A gente fez coisa com o Tomer, que é a cara da torcida brasileira, com vários youtubers, com o Gonzi, com a Bárbara Coelho, com muita gente legal. E as nossas experiências aqui, tem uma festa que a gente faz que chama Festiva, que é uma festa para mais de 5 mil pessoas com deficiência. É uma festa que a gente tem um carinho, nasceu na Copa passada e a gente cresce e faz todo ano eventos com a secretaria. E na Copa sempre uma festa muito legal.
legal. A nossa entrega fora é para um cliente específico, a gente vai fazer jantar, aí a gente faz entrega para ele Miami, Toronto e Nova York, que é onde ele vai levar os clientes dele, aí a gente cria experiências lá. E eu vou fugir um pouco com a minha família, porque meus filhos, o sonho deles era ir para a Copa, e aí o meu sonho virou o sonho deles, de estar junto e poder levar as crianças para a Copa. Então, eu vou fugir e fazer uma parte pessoa física também, para poder viver com eles essa experiência que a gente gosta tanto. E a cada 4 anos, né? É muito válido essa experiência com eles fala. nesse tamanho. Estão na época álbum, Neymar na Copa, né? Quando o Neymar foi convocado, que virou aquela comoção, pai, precisamos fazer a figurinha do Neymar, precisamos fazer a figurinha do Neymar, aí vai na gráfica, imprime, aí cola em cima do Rodrigo, que não vai, aí faz aquelas coisas, mas assim, a Panini errou muito, né? Não dá para não ter o menino no álbum, né? Não, o meu filho, uma semana antes, chegou o álbum que demorou na pré-venda, que não chegava, aquela coisa do álbum, do box, não sei o quê. A hora que fui deitar com ele, ele virou pra mim e fez: mãe, tô muito preocupado. Eu, por quê, Dei? Eu acho que o Neymar vai pra Copa, mas não tem figurinha dele. E eu falei assim, Ju, 11h30 da noite, sabe? Bom. Eu falei assim, tô preocupado com o Ney. Falei, não, Você vê como é sério esse negócio, sério, né? Essa figurinha é muito séria. Muito séria. Não, já resolvemos por lá também, da forma como dá. Ney vai pra Copa e teremos figurinha dele no álbum também. Acho muito bom isso. E, Chico, falando um pouquinho de experiência de cliente, né? Como que você vê o papel da experiência de cliente numa venda? Cara, assim, hoje a gente acredita a experiência do cliente, assim, em 360. A gente se preocupa na pré, a gente se preocupa durante, a gente se preocupa no pós. Assim, não dá mais para tratar o produto ou a venda como um produto e ponto. Assim, a experiência ela tá em todos os momentos para você criar o valor, porque senão vai ser preço, né? A gente não acredita muito nisso. Então, falar com a gente na TT sobre experiência é meio que tatuagem. Assim, a gente não olha para outra coisa a não ser a experiência, desde o minuto que a gente começa a conversar e entender o que vai ser feito, até o minuto que a gente está entregando, encerrando e tal, e como isso vai ter uma memória afetiva depois. Então, assim, eu não consigo pensar nada sem essa parte, assim, não existe a venda em si só para nós, sem ter a experiência acoplada nisso. Até teve uma outra ação que eu estava no evento e vi que vocês estavam também e tudo mais, que era na tardezinha, né? Teve até um artigo que eu escrevi há uns 2, 3 anos para Exame, que foi na outra tardezinha que teve, que eu coloquei o branding de milhões. Thiaguinho e Zulu até repostaram e tudo mais, mas exatamente de toda essa conexão do que virou, né? Isso tudo. E aí eu vi uma ativação de vocês com uma marca. Conta um pouquinho. A gente, assim, primeiro que eu sou muito fã do Thiago, assim, acho que é um cara, para mim hoje é o maior artista do Brasil, disparado. Eu tenho o privilégio de ter acompanhado a carreira dele desde sempre, assim, já fui para show, sei lá, Mongaguá, que quebrou a van, a gente 3 horas da manhã na estrada, e ver aquilo lá. E ver ele fazer o show no Maracanã, o show nos estádios, dar a volta ao mundo com essa história, é um motivo muito orgulho pra gente de acompanhar tudo isso. A gente poder levar, a gente fez a ativação da Neutrox na tardezinha, foi muito legal. E a gente faz muito show do Thiago para cliente, assim, quando o cara fala sobre quero fazer alguma coisa, que show que a gente vai botar, a gente defende muito ter o Thiaguinho, porque ele sabe exatamente uma entrega, o que é uma entrega. Aquela frase clichê que, putz, é um show, não é o show, porque talvez essa pessoa não assista mais o show dele, a entrega dele é violenta, assim. Então, acho que o sucesso da tardezinha, todas as marcas que envolvem, o tempo dele ficar 7 horas cantando sem ir no banheiro, preocupado com quem tá ali. Cara, tudo isso faz parte de um produto chamado Thiago. Ele entendeu quem ele era, o papel dele e tudo desde cedo, né? Ele veio construindo isso. Nada disso é por acaso, nada. Tudo foi muito pensado, muito construído, tudo na mão dele, várias pessoas em volta. Ele se ferrou muito com pessoas que trabalharam com ele antes, e aí ele montou
montou o time dele, ele trouxe os melhores e tal. Então, assim, eu acho que a Tardezinha é só mais um sucesso do produto chamado Thiago André, que foi construído e virou o Thiaguinho e virou a Tardinha. E vão virar vários outros, porque assim, ele entendeu de fato, ele entrega muito bem, ele sabe exatamente, ele é aquilo que a gente vê ali. Então, eu sou fã e quando você pode plugar uma marca para aproveitar essa onda, é sempre muito legal, né? E quando a gente fala de experiência, ele foi o precursor de fazer algo no modelo que ele faz, né? Hoje em dia existem outros artistas replicando aquele modelo, então até Menos é Mais, que faz o churrasquinho, que fica no mais aquele modelo, né? A Ivete agora que também tem alguma coisa semelhante, mas Thiaguinho foi Thiaguinho, né? Dentro dessa estrutura do que está executando. Eu tenho até que tomar cuidado para falar, porque assim, todo mundo copiou ele. Esse é o fato, né? E aí, quando você é pioneiro na história, é muito legal, porque quando te copiam, quando você vira referência, é interessante também. Mesmo que as pessoas copiam, nada vai ser o Thiaguinho e nada vai ser a Tardezinha. As coisas vão ter sucesso, vão vender, vão fazer tudo, mas o Thiago, o samba, pagode, com os convidados, 360, nessa bagunça toda que ele faz, nada vai superar, nada vai ser parecido. Então, assim, é legal que venham projetos que se inspirem nele, mas Thiago e Tardinha é um projeto único. E você vê isso acontecendo, né? Você vê as pessoas fazendo, surgindo, mas quando você olha muito um projeto e faz uma coisa muito inspirada, é perigoso, né? Porque você não tem a tua essência, a tua verdade. Não, e vai ter sempre uma comparação de um Vai parâmetro sempre. e a régua tá alta. A régua é muito alta, não comparando o tamanho, mas a gente foi muito pioneiro no Caioba Soccer Camp. E vieram muitos parecidos, muitas cópias, muitas inspirações. Legal por um lado, mas a gente quando vê, o cara não tem nenhuma vontade de criar algo com a identidade daquilo que está sendo feito. Então, o que faz ali? Copia, faz, e aí acho que isso como produto tem uma vida curta, né? Porque você não está criando algo com verdade. Então, acho que isso é sempre legal você ver que pessoas estão ali te usando como referência, mas acho que usar como referência e depois você construir a tua identidade é mais interessante do que você copiar o projeto inteiro, né? Sem dúvida, né? Eu acho que traz muita questão de essência e até de legado, de crescimento, de todo um envolvimento que tem ali para você dar continuidade para fazer algo novo Exato. ali dentro, né? Porque senão você vai sempre esperar para ver o que você vai replicar dentro do que já Mas veio. isso tem um né? lado bom também que te provoca a você sempre dar o próximo passo. Porque os caras estão achando, estamos copiando, mas aí você já vem com alguma coisa nova. E é isso que acontece na Tardinha, é isso que a gente tenta fazer no Caioba, que virou essa referência para esse modelo de soccer camp. Mas é muito legal, porque você vê que as pessoas estão fazendo e você vai cada vez mais subindo a régua do teu projeto, né? Não, e a gente vê muito que essa experiência, ela cria muito ambiente, né? Para esse tipo de coisa, principalmente para boas conversas. Mas eu vejo qual que é o desafio aí para colocar isso dentro de um evento. Sim, eu acho assim, a gente tá vivendo num mundo que a informação é muito rápida, né? Hoje, tá falando de moda até um pouco, antes você tinha uma coleção que durava 6 meses, durava 1 ano. Hoje, os desfiles acontecem, 2 cliques, 30 segundos depois, o mundo inteiro tem acesso a tudo. Então, com essa onda de informação, tecnologia, tudo muito rápido, as coisas ficam muito obsoletas, assim, da noite para o dia. Então, você precisa estar muito bem conectado, muito bem informado, muito rápido, para poder sempre estar virando a página, sabendo que as coisas precisam ser renovadas a curto prazo, e você precisa estar sempre... Por isso que hoje também as pessoas estão ficando muito preocupadas, as pessoas entram muito na loucura de que você precisa sempre estar com ideia nova, você precisa sempre estar fazendo... Então, assim, isso é uma preocupação, mas isso também te provoca sempre ser melhor, né? Um pouquinho melhor a cada dia, para você não ficar com essas construções velhas. Então, você precisa sempre ter o próximo passo, sempre ter a próxima ideia, sempre ter a próxima evolução, que eu acho que isso é muito legal. Você falou de SXSW, você falou de tecnologia agora. Como que vocês na TT estão usando IA? Se estão, enfim. As pessoas estão preocupadas, assim, me enchendo o meu saco, porque eu nunca fui nerd, eu nunca fui estudioso, mas hoje eu virei um cara preocupado com IA e eu começo a fazer curso pra caramba. Eu sou um cara que tô meio preocupado
Preocupado no bom sentido de... Não, eu não fico desesperado. Nossa, eu vou perder o time. Nossa, eu vou ficar... Eu não vou acompanhar tanta informação. Eu acho que isso daí, você entra num parafuso errado. Eu acho que você tem que buscar informação e tentar trazer para o teu universo quanto mais informação você puder. E eu tento dividir isso com a galera. Eu tento provocar para o meu time sempre estar querendo ir fazer os cursos, buscando informação e tudo mais. Porque, de fato, é muito legal. Quando você começa a usar isso de uma maneira leve, positiva para o teu negócio, você tem ali um tempinho, putz, tem uma janela de 2 horas no teu trabalho. Você começa a trocar, a coisa vai indo tão rápido assim. Você pede uma coisa, ele te dá aquela coisa, mas ele fala, e se eu te der isso? E se eu te falar disso? Aí você tem uma planilha que você queria fazer uma análise e tal. Em 2 segundos ele te dá aquilo. Aí você queria construir um site. Não, velho, né? Mas você queria construir um negócio. Aí o cara vai lá, em 2 segundos ele te vomita um monte de negócio que você nem estava... Assim, são tantas coisas legais, cruzamento de dado, informação, busca da... Você fala, cara, eu preciso ganhar um tempo, né? Não é perder tempo. Ganhar um tempo do meu dia ou da minha semana me dedicando um pouco mais a isso. Então, 2 semanas atrás eu fiz um curso muito legal e eu tô cada dia mais inteligente nesse negócio. Porque eu acho que a inteligência artificial precisa do humano. Ela nunca vai te substituir. Então, assim, se você conseguir fazer esse equilíbrio muito legal, você usa a teu favor, usa a favor da empresa. E eu falo muito pro meu filho mais velho, o Theo, que tem 15, eu falo, Theo, dá uma olhada nisso, você precisa andar junto com isso. Não é pra você virar nada disso, ficar preocupado, nada, mas anda com isso, porque isso vai te ajudar pro resto da tua vida, assim, é um negócio muito legal. Eu lembro que... Eu não lembro agora qual convidado que passou aqui, que a gente estava falando. Eu sempre pergunto de inteligência artificial, afinal de contas, né? Claro. Nossos mercados são muito disso. E eu acho que foi o Paulo Aguiar que falou, que é especialista em IA. E aí ele falou assim, hoje em dia, a gente está vendo que existem faculdades que começaram até agora de inteligência artificial. Mas a gente não tem faculdade de internet. Então, assim, daqui a pouco vai ser uma coisa... Igual a gente tinha curso de pacote Office, né? Não tem mais isso. Então, daqui a pouco vai ser uma coisa para os nossos filhos aí, no futuro, que vai estar nativo para eles, esse tipo de coisa. Né? Nos nossos pais, curso de datilografia. A gente já não pegou isso, mas é a questão, né, de evolutiva. Eu disso. acho. E assim, voltando no tema XSW, o EX também tem um pouco disso. As pessoas ficam desesperadas. Eu vou perder essa palestra, eu vou fazer uns quê? Eu vou perder essa informação. Fica todo mundo neurótico. Eu falo, cara... Na minha opinião, você tem que ter o teu time. Eu ia para umas palestras, depois eu queria almoçar com calma, comer uma puta carne, está no Texas. Puta, vamos escolher um restaurante legal, vamos comer. Ah, perdeu a palestra. Perdão, foda-se. Não tem problema, perdeu a palestra, perdeu. Você vai depois, olha, entra. Hoje tem tudo, o acesso a tudo. Então, assim, eu tenho essa... A gente foi, nós sócios fomos lá e a gente falava, ai, perdeu, dane-se, vamos sair, vamos ver o que tem legal, vamos tomar um café, vamos ver uma tecnologia legal, vamos ver um óculos que tá ali. Enfim, a ideia da inteligência artificial, eu acho que é isso. Se você entrar na neura, que você tá ficando para trás, você vai entrar num parafuso que você não vai acompanhar. A velocidade da evolução é exponencial. Você não vai acompanhar essa velocidade. De que maneira você vai trazendo um pouco de conteúdo, fuçando aqui, sendo curioso ali, entendendo aqui, e aí você vai montando, né, ao teu redor aquilo que de fato vai te ajudar a andar. Você não pode estar averso a isso, puta, eu vou contra o sistema, não dá. Mas também, se você quiser falar, vou acompanhar, você não vive mais, você só vai pensar nisso. Eu vejo que cada vez mais a gente vive naquele FOMO, né? Do Fear of Missing Out, exatamente do medo de perder alguma coisa, principalmente em eventos como esses, que tem sempre o conteúdo, a gente fala assim, nossa, a gente está aqui vivenciando aquilo. Mas para dentro dos nossos negócios é importante também a gente pensar na experiência, em tudo que a gente está enxergando de diferente, não só na palestra em si, porque o conteúdo depois você ainda joga na IA e me fala quais os principais pontos, usa ela mesma a seu favor de colocar. Não, e lá no AX, as pessoas no grupo, né? Fizeram um grupo, enfiaram todos os brasileiros num grupo. Eu tô com fome. Nossa, as pessoas estão tudo loucas, meu Deus. Tô com fome pela carne do Texas, né? Igual tamo com fome. Eu quero comer um barbecue, deixa essas pessoas loucas aí, desesperadas, tá louco.
Muito bom, mas... E a questão de experiência, né? Do vivenciar um evento como esse, mas qual é a experiência que está trazendo em cima disso? Da vivência, de como tem outros contextos, o que tem de inovação para o seu setor, para você trazer para os seus clientes aqui também. Então, não é só a palestra pela palestra, Não, e assim, né? e de verdade, a gente tem um privilégio que a gente saiu do XSW, dessas teorias de inovação e tecnologia, com a certeza que a gente está no lugar certo. Porque só se falou em encontros, só se falou em eventos presenciais, só se falou no que a gente vive todo dia. Então, enquanto as pessoas estavam desesperadas, eu estava sentado tomando um café, sorrindo, feliz, trazendo para o Brasil essa história, essa informação, e com a certeza que a gente está num caminho muito legal, assim. Eu acho que quanto mais valioso, quanto mais as pessoas vão na IA, mais valioso a experiência humana, né? É isso. Você falou alguma coisa parecida com Foi isso, isso, foi muito legal. Eu acho que é isso, acho que as pessoas estão vindo para o nosso universo, estão entendendo que é legal estar na inteligência, saber, barará, mas que de fato viver, estar conectado, estar podendo viver a experiência do produto, da marca, não tem como você fugir disso. Então, vai lá, bebe dessa fonte, mas volta porque você precisa da gente. E ao mesmo tempo, a gente tem um contraponto, né? De qual que é o papel da experiência humana no meio de tudo que viria, né? Eu acho que é uma provocação também. A Dani Dantas, que é da WGSN... Sim, adoro a Dani. Estudei com a Dani. Jura? Ela é esposa de um amigo nosso, enfim, de época de hotel fazenda, de infância. E ela veio, né, no podcast, e ela falou que daqui a pouco, dentro de tendências e tal, tudo que a gente hoje vê como desenvolvido por IA, uma hora vai estar, assim, desenvolvido por humano. Eu achei Genial, isso muito bom, de muito como bom. a gente acaba trazendo esse tipo de contato, né? Muito bom. Engraçado, muito bom. Falando do Amor no Sertão também, falar um pouquinho dos seus projetos sociais. Conta um pouquinho disso. Cara, essa é a parte boa, acho, da minha vida. Tirando, obviamente, minha família. Mas, assim, eu acho que esse é o projeto que eu acho o projeto mais legal, assim, que eu tenho muito prazer em estar. Eu vou 2 vezes por ano, desde 2008. A gente já construiu muita coisa lá. Eu estava te contando antes aqui da gente. Eu digitei em 2008, quando eu casei. Sabe quando você recebe 300 mil copos, bandeja? Eu falei, que preciso disso tudo aqui? E aí eu digitei lugar mais pobre do Brasil, apareceu o Sertão de Alagoas, e aí eu fui para lá, porque eu não queria um projeto que muita gente ajudasse. Porque você pega alguns projetos que são muito legais, sei lá, Gerando Falcões. Aí o cara quer ajudar, o cara quer entrar no Gerando Falcões. Porra, tem mais dinheiro que o governo americano, Gerando Falcões. Maravilhoso, faz muita coisa, é muito necessário, mas eu não quero ser mais um, eu quero chegar num lugar que eu consiga ver o impacto de fato que eu estou fazendo. E aí a gente montou um grupo muito legal, que é esse CAS, e a gente constrói cisterna, porque o primeiro passo é você ter água, né? Quando você vê as famílias sem água potável, você fala, cara, essa pessoa não tem o mínimo do básico essencial para você ter uma vida digna no sertão. Então, a gente constrói cisterna há muito tempo e a gente está num processo agora do 2º centro educativo. O primeiro já se passaram mais de 20 mil pessoas ali para vários momentos, várias aulas, não é uma escola, mas te profissionaliza para poder aprender a gerar renda, para ter educação, cultura e tudo mais. E a gente está no processo do 2º centro agora. A gente, de fato, tem um impacto muito grande lá. E esse é um dos grandes projetos da minha vida, de missão mesmo, de poder impactar muitas famílias lá no sertão. E hoje o nosso grupo é um grupo muito forte, assim, é um grupo pequeno, mas um grupo muito forte de pessoas que mobilizam essa história lá no sertão junto comigo. Tem uma frase, eu não vou saber quem é o filósofo que falou, mas eu acho que é muito bacana o que você falou assim. Tem lugares que já existem bastante pessoas, já tem um valor, né, razoável, onde eu posso ser um agente transformador, né? E é aquela coisa, 1 grama de ação equivale a mais que uma vale mais do que uma tonelada de teoria. E é muito isso, né? O que você faz com um pouquinho ali, que você foi expandindo, tem um impacto altíssimo. E eu acho assim, a gente está vivendo um momento muito delicado no Brasil.
Brasil, né? De metade do país quer matar a outra metade. E tudo tá muito pesado, as pessoas estão muito raivosas, não pensou como você tá morto. E eu acho que eu tento pensar assim, se esse cara que tá dando essa lição de moral, o que esse cara faz em prol de uma outra pessoa do Brasil, né? Porque fala de política, fala de não sei o quê. Eu odeio falar dessas coisas. Acho que hoje o Brasil tá num viés muito negativo de ódio, assim, das coisas. E eu queria entender se essas pessoas, de fato, fazem algo pelo próximo, assim. Porque se tudo isso que as pessoas falam, elas transformassem em alguma... Não precisa contar, não precisa nada, mas se fizesse um pouquinho por alguém em algum lugar, eu acho que a gente teria um país um pouco... Porque assim, porque esse político, porque aquele político, porque um lado, porque o outro lado, assim... E você? Qual é a tua atuação? Porque se esperar que o outro faça, a gente já entendeu, não vão fazer, né? Não é o lado. Os caras não vão pensar em prol de alguma coisa. Então, assim, e você? Você pode fazer alguma coisa? Será que você faz algo para poder cobrar tanto dos outros? Assim, então, se essa galera tivesse essa mobilização de poder ajudar um pouquinho, uma pessoa, uma família, a gente tem tanto, né? E não precisa de muita coisa. E a gente vai ficando mais velho e entende que a gente não precisa de tanta coisa. Se isso virasse uma luzinha dentro de cada um, de poder fazer alguma coisa, acho que tudo seria muito mais fácil, assim. Muito bom. E a WTT também tem um outro braço aí de empoderar mulheres no esporte. Conta um pouquinho até da parceria com a Glenda. A ideia, na verdade, não é nem só esporte, é o bem-estar, é estar com as mulheres, porque hoje tem esse movimento muito legal. As mulheres, elas se engajam entre si, né? Quando a gente começou a fazer esses eventos, a gente viu o quanto uma mulher gosta de ver a outra bem posicionada e por aí vai. Então, a gente traz cases legais de mulheres que são líderes no seu segmento. A Glenda é uma pessoa que eu tenho... Cada vez que a gente se encontra, eu tenho mais admiração, assim, pelas palavras, pela inteligência, pelo sucesso que ela construiu num mercado tão difícil, tão masculino, e aonde ela tem ali... ninguém tem um A para falar dela, né? E há muito tempo, né? Há Quando muito não tempo. tinham jornalistas esportivos que tinham essa representatividade, Exato. mulheres, né? E eu acho que ela é um case muito legal, porque assim, ela não tá lá porque precisa ter uma mulher lá. Ela conquistou o espaço dela, ela foi construindo, ela tem um conteúdo absurdo. Para mim, ela é melhor que muitos homens que estão lá. Então, quando eu falo que eu não gosto de mulher que tá lá porque tem que estar, é porque tá cheio de homem que não tem que estar também. Tá cheio de cara que não tem qualidade para estar. Aliás, o nosso jornalismo tá muito ruim. Você vê como tá raso também, como tem pessoas dando opiniões assim que você fala, meu Deus do céu, como tá ali. E eu acho que a Glenda puxa uma mulherada para mostrar que tem muito conteúdo. A gente trabalha com a Glenda, com a Bárbara Coelho, que eu adoro discutir futebol com ela. São pessoas que normalmente a gente vem fazendo muita coisa junto. E mulheres em lideranças de cargos de empresa muito, muito bacana, assim. Minha mulher é dentista, hoje tem o consultório dela, talvez é a melhor dentista que existe, e ela tá lá no espaço dela, montou e tudo mais. Na agência, a gente tem um monte de liderança feminina. Trabalhei com moda, então, na época da Bob, eram 300 mulheres. Então, assim, eu acredito muito nisso como meritocracia, como uma história de que as mulheres merecem estar onde estão mesmo, mas precisa de qualidade, assim como os homens também. Então, fazer esse braço da TT, a WTT, é muito legal, e a gente tem eventos que a gente fala, nossa, cara, que legal que é ver esse movimento feminino bacana, né? Você empreende desde adolescente, né? O que você vê hoje como uma lição mais dura que você teve nessa jornada toda? Cara, todo mundo fala, a história de empreender é muito solitária, porque se você der certo, deu, se não der certo, você se fudeu, perdão. Tudo certo. Se você der certo, foi bom pra você, se não der certo, você tá morto sozinho. E eu acho que o não dar certo é muito importante.
Coisas que deram errado na jornada te fortalecem muito pro teu caminho depois, assim. Então, você vai vendo o quanto você precisa de pessoas boas ao seu redor. Você entende como você precisa de pessoas melhores do que você em vários setores, porque você não é bom em tudo, então você tem que entender aonde você performa legal. E é ali que você tem que focar e você trazer gente muito legal. Hoje eu tenho pessoas muito melhores que eu do meu lado e por isso que eu acho que a gente está dando tão certo. E eu acho que a jornada é uma jornada bem solitária, mas é uma jornada muito legal. Depois que você amadurece, entende e tal, assim, é muito legal de verdade. Você toma decisões todo dia, o tempo inteiro, e você precisa ter culhão, porque se der certo, deu certo, é o seu time, né? E se deu errado, a culpa é realmente sua. Então, você chama essa responsabilidade para você. E isso vai fazendo uma casca muito legal. Então, eu acho que empreender, quando as pessoas vêm falar, putz, tô pensando em montar um negócio, barará, cara, eu sou o primeiro a encorajar, falar, puta, monta, vai ser legal demais, tal, mas... Tem vários senões ali que é legal da Prós gente... e contras, né? E se você tá preparado para entrar nessa, vai de cabeça, que eu acho que o Brasil tem muita oportunidade. E as pessoas falam, está saturado. Não tá saturado. Soccer Camp tinha um monte. Agência de eventos tinha um monte, assim. Você tem que achar o teu negócio. E eu acho que esse é o principal, quando a gente falou da tardinha do Caioba, muita cópia, tá assim. Empreender é você, de fato, entender o que você gosta, parece clichê, mas hoje, oitava maravilha, futebol, tênis, é o que a gente ama. Então, você fazer o que você gosta, você vai fazer com muito mais tesão, amor e tudo mais. Você trabalha muito mais. Ah, não, cara, quando você não é o teu negócio, você tem o teu horário e tal, poucos profissionais vivem aquilo com cabeça de dono, mesmo não sendo dono. E aí que você vê quem tá pronto para crescer, para ter teu negócio e tal. Então, assim, a gente tá num momento que é muito legal disso, de entender. Acho que as pessoas que empreendem sabem que você trabalha 24/7. Você tá em casa, você tá trabalhando, você tá numa viagem, você tá trabalhando. O tempo inteiro você tá querendo insights para trazer negócios legais. Então, é uma jornada muito legal, muito divertida. Isso é muito verdade, porque quando eu fundei a agência 10 anos atrás, eu saí de uma multinacional de tecnologia, gerente de comunicação América Latina. Só que chegava nas férias, tinha uma notificação no meu e-mail. Hoje em dia, tá 10 anos sem ter isso, né? O tempo inteiro a gente tá sendo acionado e é natural. E que bom, né? Porque se também você não é, a gente começa a falar assim, alguma coisa tá acontecendo. Não, é maravilhoso. Eu falo que hoje, se me desse qualquer trabalho, esses caras da Faria Lima, bilionário, não tenho zero vontade. Eu quero meu trabalho, quero viajar, quero poder oferecer. E a gente é uma empresa que a gente gosta do backstage, a gente gosta da luz para cliente. Então, assim, é um projeto muito legal de você ver o cliente brilhando, a marca crescendo, gerando resultado. E é nesse backstage que a gente gosta de viver e, cara, tá cada dia mais legal. E empreender, de fato, é uma mosquinha que vai picar e aí já era, né? E a Tecla SAP, ela surgiu assim, de trazer pessoas do bastidor que fazem acontecer. Então, é muito, assim, poucas pessoas que são, assim, com milhões de seguidores ou influencers que estão... Exatamente as pessoas de corporações, de empresas, agências, enfim, que fazem acontecer no bastidor, exatamente, mas que tem essa carreira. Não, e deve ter tido vários papos legais aqui, porque, de fato, são as pessoas que movimentam o negócio para fazer muita coisa acontecer e... Cara, de verdade, acho que a jornada de quem empreende, ela é diferente. O Brasil vive essa montanha-russa, né? É plano, é governo, é loucura, tal, mas é um país que tem espaço para construir, muito legal. E viver no Brasil, assim... As pessoas falam, puta, vai morar em Madrid, vai abrir Madrid, cara. É muito legal para viajar, para trabalhar, mas um lugar igual ao Brasil é surreal, né? Esse calorzinho que a gente tem aqui, né? Essa ainda mais paixão nesse movimento única. agora. Quanto mais digital, mais Brasil, mais evento, mais calor. Não, e sabe o que eu amei? Eu passei outro dia numas ruas e estavam pintadas de Copa. Eu me lembrei muito, eu falei assim, fazia muito tempo que eu não via algo assim de rua pintada e tudo mais. Perto da convocação, a gente pintou. A gente tem, na entrada da agência, tem um lugar de paralelepípedo. A gente pintou tudo igual Rua da Favela, as bandeirinhas, tal, clima de Copa.
Eu acho que essa história também de você fazer para dentro de casa, você faz a galera trabalhar, entendendo que você está vivendo aquilo de fato, para poder estar nos projetos dos clientes feliz, empolgado, vivendo Copa do Mundo mesmo. Cara, Copa é demais, né? Que venha uma experiência de 8 jogos pra gente chegar na final e poder. O brasileiro merece, né? Tô na torcida pra você ver a final Brasil, tá bom? Eu vou ver da TV, mas eu tô torcendo pra você e seus filhos momento, né? terem essa experiência incrível aí, maravilhoso. sem dúvida. Tico, tem um momento que a gente chega aqui no podcast que eu vou te dar o ícone do nosso podcast, que é o nosso megafone. A gente só não liga pra não estourar o tímpano do pessoal, mas é aquele momento que a gente faz um corte muito legal para você deixar sua mensagem. Então, você que é uma pessoa do mundo, se sua mensagem pudesse chegar aí para o mundo, pode ser uma frase que rege a sua vida, algo de família, de trabalho, enfim. Que mensagem você deixaria? Eu vou deixar com ênfase para a sua câmera, que é essa aqui, para você deixar. E depois vou pedir para você assinar, para depois a gente deixar junto com os demais. Caraca, que chique. Dá um autógrafo. A gente quer ter o seu autógrafo aqui. Achei chique. Eu falo aqui? Só o corte aqui, ó. O Seba do Inimigos, ele faz um showzinho, né, junto comigo, que chama Tico e Seba. E aí os caras, eu fico tocando e tal, e fica o microfone aqui. Só que o Seba, eu chamo ele de backing vocal, mas na verdade, né? E aí, no final, todo mundo fala, Tico, você entendeu que seu microfone estava desligado? Mas não, o seu tá ligado, é só o megafone que tá desligado hoje. Mas, então vamos lá. É uma mensagem? É isso. Então, minha mensagem é pra você que reclama pra cacete do nosso país. Vai ajudar alguém, vai? Muito bom. Agentes transformadores é o que queremos aqui no nosso país. Enquanto o Tico está aqui assinando e deixando sua marca registrada aqui no nosso podcast, não esqueçam de ativar os sininhos para terem aí sempre os episódios em primeira mão, no @teclasap podcast em todos os canais, do Pinterest, no @Pinterest Brasil e Pinterest BR, também nos canais oficiais, nos meus próprios, no @Caru Fernandes, e da nossa agência produtora aqui também, na @Cubo Comunicação ou @Comunicação Cubo, dependendo da plataforma. E como encontram você e a TT e todos os demais projetos aí? Bom, a TT é Turn on the Light, underline TT, né? O nosso Instagram da agência. Aí lá tem todos os nossos projetos proprietários. O CAS, quem quiser ajudar o projeto é sempre muito bem-vindo. É @CAS no Sertão, é isso? Underline Sertão. Cara, acho que é isso. O meu, na verdade, ele é fechado, mas é Tico Sayon, mas ele é fechado porque tem muita coisa dos meus filhos e tal, então eu deixo ele mais reservadinho, mas procura a TT que a gente vai fazer alguma coisa junto. Maravilha, Tico, super obrigada. Obrigado, foi o Obrigada máximo. aí por todas as coisas que você tem feito pro mundo, não Muito só legal. pros seus clientes. E é isso, Amei, sucesso obrigado, sempre. viu? Obrigada Te a você. vejo na 8ª. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana um novo episódio. Vou pedir para deixarem um QR Code aqui também na tela com a Tecla Sabe do Marquetês para você levar o nosso livro aí para casa. Obrigada, até o próximo episódio.